Então, boa tarde a todos. A gente vai continuar na aula de hoje falando sobre aquele paradigma de indução que a gente começou a falar na aula passada, né? Então, a ideia de indução, no sentido mais amplo, é sempre a gente assumir que a gente sabe resolver coisas menores do que a gente realmente precisa, né? E a partir da resolução dessas coisas menores, de algum jeito a gente transporta a solução desses problemas menores, de um ou mais problemas menores, para um problema maior. Isso é uma definição bem ampla. Em alguns casos particulares, as pessoas usam nomes especiais, por exemplo, divisão e conquista é um caso particular de indução, mas o que a gente chama de indução é quando a gente dá passos sempre de tamanho 1, né? Então, a partir de uma solução de um tamanho, eu consigo resolver uma instância um pouquinho maior. Então, por exemplo, a gente tipicamente usa a solução de tamanho n-1 para resolver um problema de tamanho n, tá? Às vezes, esse problema de tamanho n-1 é bem óbvio qual que é, né? A gente viu um exemplo que era, eu tenho um vetor de n posições, então eu vou só ignorar a existência do último elemento, então eu vou considerar o subvetor ali onde das n-1 primeiras posições, vou resolver o mesmo problema para esse subvetor e depois transportar a solução para o problema original fazendo alguma computação adicional. Então é isso que a gente tem chamado de indução. A gente viu alguns exemplos na aula passada, a gente começou com um exemplo bem simples, né, de achar o maior elemento de um vetor. Depois a gente viu um exemplo mais interessante de avaliação de polinômios, né, a gente viu que se a gente não for cuidadoso, o paradigma em si ele não dá um algoritmo, pode não dar o algoritmo mais eficiente possível, então às vezes a gente tem que usar a ideia do paradigma, mas tem que ser um pouco mais atencioso na maneira como a gente usa para a gente conseguir, de fato, chegar numa solução eficiente, né? E depois, no final da aula, a gente viu um exemplo em grafos, né? Um subgrafo de grau mínimo. Subgrafo de grau mínimo K. Então, dado um grafo, eu queria encontrar um subgrafo, ou, em particular, o maior subgrafo possível que tivesse o grau mínimo igual a K. Na aula de hoje, o nosso plano é continuar vendo alguns exemplos, então acho que a gente vai conseguir ver 3 exemplos. Um que eu acho que é mais interessante, envolvendo vetores. Então, de novo, a gente vai começar com vetor e depois a gente vai ver outros 2 exemplos em grafos. Então, vamos começar com esse problema, um problema bastante conhecido, que é o problema do encontrar um subvetor de soma máxima. Tá? Então, como é que é esse problema? Então, a entrada do nosso problema vai ser um vetor, tá? E, bom, pensando em termos de algoritmo, a gente vai ter também um inteiro n, que diz quantos elementos tem nesse vetor. A gente pode assumir que os números são todos inteiros, tá? Tipicamente vão ter números negativos, senão o problema é trivial. Então, digamos que o meu vetor de entrada seja alguma coisa do tipo 5, menos 8, 2, menos 10, 3, 1, menos 4, 0. Deixa eu trocar esse 1 para 2, menos 4, 0 e 8. Digamos que esse seja o nosso vetor de entrada, tá? E aí o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um subvetor. Então, o que é um subvetor? É um pedacinho contíguo desse vetor. Então, eu escolho um certo número de posições consecutivas da maneira que eu quiser. Então, cada coisinha dessa em roxo é um subvetor e a gente vai permitir também subvetor vazio. Tá? Então, eu posso pegar um subvetor com 0 elementos. Tá? Então, esse daqui mais à esquerda em cima, eu estou pegando o subvetor vazio entre o elemento 5 e o elemento menos 8. Tá? Quando ele é vazio, não importa onde ele está, mas como eu tenho que escolher algum lugar, eu escolhi esse daí. Então, essas coisas roxas, esses intervalos roxos que eu marquei aqui, são exemplos de subvetores desse nosso vetor, e a gente quer encontrar aquele subvetor que dá a maior soma possível, tá? Então, por exemplo, esse subvetor aqui de cima à esquerda, ele vai me dar uma soma 0,
o seguinte aqui de cima vai me dar uma soma de -6, esse seguinte aqui vai me dar soma de -5, esse daqui vai me dar -4, aqui o de baixo, esse daqui vai me dar uma soma de -16, e esse daqui da direita vai me dar uma soma de 9. A gente pode, de repente, fazer mais alguns. Bom, esse daqui da esquerda sozinho, né? Se a gente pegar esse daqui, dá uma soma de 5, e assim por diante, né? Alguma dúvida na definição do que é um subvetor? Tranquilo. Maravilha. Então, esse é um problema bem conhecido, bem clássico, que tem uma solução muito trivial, né? Que é, bom, cada subvetor eu posso pensar que ele é definido por um início e por um final j. Então, para cada par ij, eu posso testar, né? E para cada intervalo ij, eu posso somar todo mundo que está ali. Então, eu tenho O de n ao quadrado pares, né? E eu gasto tempo O de n para, dado um par, somar tudo. Então, eu consigo um algoritmo, trivialmente, eu consigo um algoritmo O de n ao cubo. Né? Só testar para cada i, para cada j, e gasta mais tempo O de n para somar tudo que está ali. Aí vocês são espertinhos, né? Vocês conseguem, de repente, jogar isso aqui para O de n ao quadrado sem muito esforço, né? Só escolhendo, sempre que você fixa um i, você calcula para todos os j's possíveis, né? E quando você muda de um j para o j seguinte, só muda um elemento naquela soma, então você consegue computar a próxima soma em O de 1, né? Uma vez que você já calculou a soma anterior. Então, dá para fazer também muito fácil em tempo O de n ao quadrado. A gente vai tentar fazer uma coisa melhor do que essa, tá? E a gente vai usar indução para isso. Então, vamos pensar agora um pouco mais abstratamente. Então, acho que ainda cabe aqui, não. Então, vamos pensar mais abstratamente. Eu tenho um vetor, né? E aí eu quero encontrar o subvetor de soma máxima. Bom, o subvetor de soma máxima, eu vou representar como essa coisinha vermelha aqui. Tá? Ele pode estar em qualquer lugar, né? Ele pode ser o vetor inteiro, ele pode ser um pedacinho aqui no meio, ele poderia estar bem aqui no final, incluindo, por exemplo, o último elemento, ele poderia estar aqui no começo. Mas eu sei que ele está em algum intervalo aqui no meio. Para usar a indução, bom, a coisa natural quando a gente tem um vetor vamos de repente jogar fora esse último elemento, resolver esse problema daqui e ver o que acontece, tá? Então, como que a gente pode tentar usar essa ideia? Bom, então vamos supor que a gente tem uma função subvetor de soma máxima, que me dá, eu dou um vetor e dou um n, e sei lá, ele retorna a soma do subvetor de soma máxima, por exemplo. Será que, se a gente resolver esse subproblema, subvetor de soma máxima, para o mesmo vetor, mas considerando só os n-1 primeiros elementos, será que a partir daqui a gente consegue encontrar uma solução? Não precisa ser a solução mais eficiente a princípio, tá? Por enquanto eu quero só encontrar alguma solução e a gente vai melhorando essa solução. Acho que dá sim. Você verifica, soma com o último elemento, e se essa soma for maior do que a anterior, você aumenta, se não, você retorna a soma que você já tinha. Certo, então o que você quer é pegar a solução que considera só as n-1 primeiras posições, e aí você pega essa resposta e se o x for, se a soma for maior, né, ou seja, se o x não for negativo, você adiciona, né? O problema disso é que, de repente, a solução ótima tem esse tipo aqui, né? Então, eu não posso simplesmente pegar essa solução e depois pegar esse cara daqui também e adicionar, né? Porque a minha solução tem que ser uma solução contígua, né? Eu não posso dar esse salto daqui para cá.
É necessário saber o subvetor, o I e o J do subvetor que foi calculado com N-1? A gente pode, se isso for útil, a gente pode retornar isso também, né? Igual a gente fez na aula passada, às vezes é conveniente para a gente retornar mais coisas além do que a gente já, além do, digamos assim, do que o problema está perguntando, né? Aqui a gente só está interessado na soma, mas eu posso retornar também onde ocorre essa soma, qual é o I e o J que de fato realizam, digamos, essa soma. Antes de somar com a sugestão anterior, verifique se a solução para n-1 está ali na beirada, né? Tipo, o j é o n-1, e aí eu posso testar se eu posso aumentar o x ou não. Certo, então a gente está assumindo que de repente isso aqui retorna um I, J e uma soma. E aí o que você está dizendo é, se o J for de fato n-1, então eu posso simplesmente pegar essa soma e somar com x, e aí comparar se é melhor com o x ou se é melhor sem o x. Isso. Tá. E se o J não for, o que a gente faz? Compara o x com a sua soma máxima que você já tem. Compara o x com a sua soma máxima. Isso, porque às vezes o x é maior do que a soma inteira, e aí é melhor retornar o x. Certo, mas e se eu tiver uma coisa assim, né? Imagina que a minha soma máxima, sei lá, começa com -1, 2, 3, 4, -7, 1 e 2. Deixa eu mudar esse 1 e 2 aqui para uma coisa mais interessante para a gente. Sei lá, 5 e 6. Tá? Então, quando eu olho para n-1, a solução ótima ele vai me retornar do i igual a 2, na verdade, ao j que é igual a 4. Deixa eu botar mais uns caras aqui, só para o índice ficar diferente da posição, só para evitar qualquer confusão. Aqui, digamos, é 2, aqui é -7. Então, i igual a 4, até o j igual a 6, com a soma igual a 9. Aí a gente, isso foi o que retornou desse subproblema aqui, né, com n-1 elementos. E aí eu vi que o j não é igual a n-1, então eu não posso só adicionar esse 6 na melhor solução. Então a sugestão que foi dada foi, então compare essa soma com esse 6. Né? Só que já dá para ver que nesse exemplo a gente tem que ser um pouquinho mais esperto do que isso, né? Porque de repente o 6 sozinho não é maior do que a soma. Mas o 6 com alguma coisinha aqui do final, né? Pode ser que seja. Né? Pode ser que o 6 com mais um ou dois ou alguns elementos ali do final, aí pode ser que quando você soma isso daqui dá maior do que a soma. Faz sentido? Faz. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, tem dois tipos de solução, né? E isso vai ocorrer diversas vezes, tá? Tem vários problemas que a gente vai quebrar em duas situações, onde o último elemento é relevante e onde o último elemento não é relevante. Tá? Se a gente for parar para pensar na nossa solução para o primeiro exemplo que a gente viu, né, de encontrar o maior elemento do vetor, aconteceu exatamente isso. Né? A gente pegava a maior solução e aí depois a gente fazia o máximo entre aquilo e o último elemento. Então, eu tinha dois casos, onde o último elemento era o maior de todos e caso em que o último elemento não era o maior de todos. Aqui vai ser parecido no sentido de que ou o último elemento está no subvetor de soma máxima ou o último elemento não está no subvetor de soma máxima. Tá? Então, se ele não estiver, maravilha, né? Porque a gente sabe que essa chamada aqui, subvetor de soma máxima, para n-1 elementos, então, assumindo o caso em que o último elemento não faz parte do subvetor de soma máxima, então o subvetor de soma máxima está totalmente contido nas n-1 primeiras posições. Então, isso daqui já vai fazer todo o trabalho para a gente não precisa se preocupar com mais nada. O outro caso é, bom,
o último elemento faz parte do subvetor de soma máxima. Então, agora eu tenho que considerar o seguinte. Eu tenho que considerar que a minha solução vai ser alguma coisa assim. Ele vai usar esse último elemento aqui, mas vai usar, digamos, 0 ou mais posições aqui do final. Tá? Então, eu posso precisar de alguma coisa aqui no final desse vetor. Eu estou escrevendo e estou compartilhando a tela do tablet, Alessio. Deveria estar aparecendo para você. Alguém teve problema com isso na aula passada? Eu acho que na aula de hoje também, né? Sair e voltar parece que resolve. Então, falta a gente considerar soluções desse tipo aqui. Tá? Então, vamos escrever um primeiro algoritmo que considere esses casos. Então, vamos fazer o seguinte. Nosso subvetor de soma máxima, ele recebe um vetor, recebe um inteiro. E aí, bom, a gente precisa pensar qual é o caso base. Eu vou deixar um espacinho aqui para a gente fazer o caso base daqui a pouco. Mas no caso geral, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, digamos que a gente fez isso, tá? IJ e soma, do jeito que falaram aí, a gente resolveu esse subproblema. Tá? Aí a gente até poderia fazer aquilo de olha qual é o valor do J e se ele for igual a n-1 faz alguma coisa, se não, não faz. Ou a gente pode tratar isso de maneira geral, tá? Então eu sei que isso aqui é a melhor solução usando... Por que eu quero fazer isso? Porque n-1, obrigado. Por que eu quero fazer isso? Porque não vai afetar assintoticamente fazer essa comparação do J ser igual a n-1 ou não. Então, se não muda assintoticamente, eu prefiro o algoritmo mais simples, tá? Bom, então agora eu vou olhar outro caso. O que é o outro caso? O outro caso é esse caso que está desenhado aqui, né? Então, eu quero agora considerar a opção em que eu vou usar o último elemento. E esse último elemento pode estar sozinho, pode ser um subvetor de soma máxima que só tem ele, ou pode ser um subvetor de soma máxima que tenha mais coisas, tá? E como que a gente pode computar isso? Bom, ou a gente elabora um novo problema, ou a gente resolve isso aqui mesmo, né? Então, vamos fazer uma solução mais simples que resolva isso aqui mesmo. Então, eu vou começar com o último elemento numa variável x. Na verdade, isso. E aí, agora eu vou ter um loop aqui que vai fazer o seguinte, ó, eu não sei quais elementos ali do final, o quão longo é esse pedacinho vermelho rabiscado aqui, ó. Então, eu vou testar todos os possíveis pedacinhos rabiscados aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para ir indo de n-1, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou começar com esse x igual a 0 aqui, tá? Vocês vão ver por que isso faz mais sentido. Então, o que eu vou fazer dentro desse loop? Eu vou somar no x o valor do enésimo elemento, tá? Então, na primeira iteração desse loop, eu vou pegar exatamente só o último elemento. E aí, bom, se a soma for menor do que x, então eu substituo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a soma vai ser o máximo... Vinícius, esse V aí não deveria ser índice I, não? Ao invés de índice N? Obrigado, exatamente. Pensei na primeira iteração e... isso daqui. Tá? Então, na primeira iteração, o x tem só o último elemento, que é o n, né? Então, é um loop que vai de n até 1, vai diminuindo o valor de i. Então, na primeira iteração, o x vai ter só o valor de Vn, na segunda iteração, o valor de Vn, Vn menos 1, e assim por diante. Então, a gente está considerando basicamente todos os subvetores que terminam no último elemento. Ou só o último com mais 1, ou o último com mais 2, assim por diante, até considerar o vetor inteiro.
Tá? E para cada um deles, a gente compara essa soma, que a gente está chamando de x aqui, com a soma, a melhor soma que eu encontrei até agora. Inicialmente, essa soma é exatamente a soma do meu subproblema. Então, inicialmente, pode ser que essa soma é um subvetor qualquer, que pode ou não estar no final, né? Mas se eu encontrar o melhor, bom, aí eu vou substituir o valor dessa variável aqui, tá? Então, a princípio, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. Eu vou simplificar, eu vou assumir que está retornando só a soma, só para a gente poder retornar só um valor aqui, tá? E no final eu vou simplesmente retornar a soma. Tudo bem aqui? Alguma dúvida com o que está escrito? Ainda falta o caso base, a gente vai fazer isso agora, se não tiver perguntas até agora. Ô Vinícius, eu não entendi muito bem por que você substitui a soma, porque a soma que está sendo retornada no caso do n-1, ela não deveria ser comparada em todos os loops para chegar ao momento em que eu já cheguei numa soma que é superior a essa soma do n-1? Então, vamos pensar assim. Qual é a minha resposta? A minha resposta ou vai ser a melhor coisa possível do SSM Vn-1, ou vai ser só o Vn, ou vai ser o Vn mais Vn-1, tá? Ou vai ser somatório para ir de n-2 até n de VI, tá? Então, esse aqui é o somatório de Vn, Vn-1 e Vn-2, tá? E assim por diante, até a última opção que a gente vai considerar, que é o somatório para ir de 1 a n de VI. Então, a gente tem, digamos assim, a gente sabe que a resposta tem que ser um desses caras, tá? O subvetor de soma máxima, ou ele não usa o último cara, aí a resposta está ali em cima, ou ele usa o último cara. Então, eu sei que o último elemento do subvetor de soma máxima é o último cara. Bom, mas nesse caso, eu não sei qual que é o primeiro, então eu vou testar todos os primeiros possíveis. Tá? O que a gente está fazendo nesse loop aqui é basicamente isso. Só que a gente começa com esse valor na variável soma. Esse primeiro valor aqui, ele começa nessa variável soma. E a cada iteração do loop, a gente está testando o próximo valor dessa lista. Sempre que a gente achar um maior, a gente substitui. Porque só importa para a gente o maior de todos. Então, eu tenho certeza que quando eu sair desse loop, o que vai estar guardado na variável soma vai ser a maior dentre todas essas n mais uma opções que estão listadas aqui na direita. Tá? Uma vez que eu ache um cara que já seja maior do que esse SSM aqui para n-1, aquele valor já não importa mais para mim. Eu já achei um maior do que ele, eu já posso jogar ele fora, e é por isso que eu estou guardando aqui na mesma variável. Ah, eu entendi, porque pode acontecer, entendi, de chegar até o final, até o início do vetor, né? Entendi. Isso, pode ser que em algum momento aqui a gente some um valor negativo muito grande e aí o x passe a ser menor do que o x anterior. Então, eu tenho que, de fato, estar sempre comparando com cada um desses valores e a única coisa que eu tenho que garantir é que o maior está guardado sempre. Eu nunca jogo fora o maior. Tudo bem? Alguma outra pergunta aqui? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos fazer o caso base. O caso base mais simples que a gente pode pensar aqui é o quê? Bom, para realmente não precisar fazer nada, eu vou fazer o seguinte, ó, se o n for 0, eu só vou retornar 0. Se não tiver nenhum elemento, o subvetor de soma máxima é um subvetor vazio, e eu não preciso realmente fazer nada. Então, só uma observação aqui, se, por exemplo, imagina que a minha entrada só tem números negativos, tá? -3, -2 e -1, por exemplo. Para esse vetor, esse algoritmo vai retornar 0. Tá? Porque o caso base vai ser 0, e esse 0
depois vai ser comparado aqui com outras coisas negativas em todas as outras iterações, e ele nunca vai encontrar algo maior do que ele, então a resposta vai ser 0, e 0 é a resposta desejada, porque a gente combinou que subvetor vazio é um subvetor válido, então se só tiver número negativo, o subvetor de soma máxima, de fato, é o subvetor vazio. Tá? Muito bem. Então, como é que é a complexidade desse algoritmo? Então, quando eu quero resolver uma instância de tamanho n, eu faço uma chamada recursiva para uma instância de tamanho n menos 1, mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Odd n. Alguma coisa que é odd n, né? Ou, se a gente quiser ser bem preciso, alguma coisa que é teta de n. Tá? Então, a gente sabe o que acontece com algoritmos com esse tipo de relação de recorrência, né? Bom, só para ser completo, o caso base é teta de 1, o odd 1 aqui tanto faz. Tá? Então, qual que vai ser... Se a gente resolve isso aqui, dá o quê? Quadrático ainda? Quadrático ainda, né? Então, tudo isso para a gente chegar num algoritmo que ainda é quadrático, mas a gente quer melhor do que isso. Tá? Então, de alguma forma, a gente tem que ser mais espertinho nesse passo aqui. Tá? Esse negócio de ficar olhando para trás, todo mundo, parece que a gente está tendo trabalho à toa, né? Em particular, a gente está olhando muita coisa com sobreposição, né? Para um N, eu estou olhando todos, para o N seguinte eu vou olhar todos de novo, que são bem parecidos com os anteriores, é com um elementinho a mais, então parece que eu não preciso guardar todos esses valores, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar que eu fui até uma certa posição aqui, não importa muito qual é essa posição. Aí quando eu estou resolvendo para esse cara daqui, eu tive que olhar esse pedacinho do final, esse, e assim por diante, até olhar tudo. Aí, bom, isso era aqui para um determinado valor da recursão que eu vou chamar de K. Só que para um outro, então isso aqui era quando n era igual a K. Só que quando n for igual a K mais 1, tá? Então imagina que era 10 e 11, por exemplo. Para o 11, eu de novo ia ter que olhar isso daqui, depois ia ter que olhar isso, depois ia ter que olhar isso, depois ia ter que olhar isso, depois ia ter que olhar isso daqui. Tá? Bom, quando a gente compara o conjunto de valores das chaves azuis com o conjunto de valores das chaves vermelhas, então eu vou chamar o conjunto azul de CK, tá? E eu vou chamar o conjunto vermelho de CK mais 1. Esses conjuntos são meio parecidos, né? Porque repara essas chaves aqui, da maneira como eu desenhei, para cada chave azul, tem uma chave vermelha que é igualzinha a ela, exceto pelo fato que adiciona também o VK, que é esse cara daqui. Tá? Então, se a gente quiser usar aqui a notação de conjuntos, a gente pode definir o CK mais 1 da seguinte maneira. Bom, ele é basicamente alguma coisa desse tipo aqui. Para todo x que pertencer ao CK, eu pego aquele x lá, somo VK, tá? Então, digamos, para esse primeiro cara daqui, eu peguei esse daqui, que era o VK, e somei, aí deu isso daqui. Tá? Para o último, eu peguei esse valor que estava no CK, somei isso daqui, que é o VK, e deu isso tudo aqui. Bom, e além disso, tem mais um elemento aqui, digamos, que vai ser o meu V na posição K. Então, tem ali a explicação informal, né, um desenhozinho, e tem aqui a definição do conjunto. Então, por que eu estou
falando desses caras, porque quando a gente compara esses dois conjuntos, eles são muito parecidos, né? Então, vamos dar um exemplo numérico aqui, mais uma maneira para a gente enxergar isso. Tá? Imagina que esse aqui é o K mais 1, esse aqui é o K. Quando eu olho esses conjuntinhos aqui de quais as somas podem dar, vamos supor que o valor de... Deixa eu fazer esse vetor um pouquinho menor, só para a gente ganhar tempo. Então, imagina que é, sei lá, 1, menos 3, 7, 4. Então, quais são os valores que poderiam estar anteriores ali ao K? Bom, ou é o 7, que é isso daqui, ou é isso daqui, que vai dar 7 menos 3, que vai dar 4, ou vai dar isso aqui tudo, que vai dar 5. Então, o meu CK é isso daqui, né? Bom, e o CK mais 1? O CK mais 1 vai ter esse cara daqui, vou botar ele aqui no final, vai ser o 4, e vai ter cada um desses elementos mais 4, tá? Então, vai aparecer um 11, vai aparecer um... Por que 4? Porque é o valor do V na posição K. Vai aparecer um 8 e vai aparecer um 9. Então, esse aqui é o CK mais 1. Agora, quando eu olho para o CK, então, guarda esse desenho daqui, tá? Eu tinha o CK, setinhas, e o CK mais 1 com possivelmente um elemento a mais para baixo. Agora, vamos pensar de um jeito um pouquinho mais abstrato. Antes disso, qual é o maior elemento de CK? O 7. É o 7, né? Bom, existe alguma chance... Então, 7 é o terceiro elemento lá do CK. Então, ignorando esse último cara, existe alguma chance do terceiro elemento do CK mais 1 não ser o maior também? Então, poderia ser que depois de somando 4 em cada um desses caras, o terceiro elemento deixasse de ser o maior? Não. Não, né? Porque eu somei a mesma coisa em todos eles. Tá? Então, o 11 aqui passou a ser o maior dentre esses três elementos. Tá? E esse cara daqui, bom, a princípio, se de repente todos esses caras da esquerda fossem negativos, poderia ser que esse último cara aqui poderia ser maior do que eles. Tá? Mas tudo isso que eu estou dizendo é para quê? É para dizer o seguinte, ó, eu não preciso ficar guardando esses caras todos. Eu não preciso computar essas somas todas para a esquerda. Eu só preciso guardar a maior delas. Porque na hora que eu vou adicionar um cara, eu vou somar e a maior vai continuar sendo a maior. Então, ou a maior é relevante, ou eu nem preciso me preocupar com nada. Tá? Então, esse passo aqui, que toda hora a gente soma todo mundo para trás, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, eu não vou somar todo mundo para trás de novo. Eu vou pensar, quando eu estava olhando para o n-1, qual foi o maior de todos? Esse cara pode ser relevante para mim, somando mais um elemento. Se nem esse cara for relevante, então, maravilha. Eu vou continuar com a soma que eu já tinha antes e vou retornar aqui. Tá bem? Então, a gente vai usar essa ideia. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai fazer isso de um jeito parecido que a gente fez lá naquele problema do polinômio. A gente vai retornar mais uma coisa na nossa indução. Então, escrevendo explicitamente, a nossa hipótese de indução antes era alguma coisa do tipo: sei resolver o subvetor de soma máxima para vetores de tamanho menor do que n, né? E aí, usando essa hipótese de indução, eu resolvia para n. Agora eu vou assumir mais uma coisa. Eu sei também resolver o maior sufixo, ou, deixa eu escrever de um jeito mais consistente com a nomenclatura, o sufixo de soma máxima para vetores de tamanho menor do que n. Então, agora eu vou retornar duas coisas. Eu vou retornar subvetor de soma máxima, que pode, de repente,
está aqui no meio do vetor, está bem longe lá do final, tá? Então, subvetor de soma máxima. Mas agora eu vou retornar isso daqui também. Que... acho que faltou uma palavra aqui, né? Sufixo de soma máxima. Sufixo de soma máxima. Que eu vou chamar de suf. Tá? E aí, quando eu resolvi esse problema aqui de tamanho n-1, e aí agora eu quero olhar o problema de tamanho n, bom, das duas, uma. O subvetor de soma máxima do vetor de tamanho n, ou ele vai ser aquilo que já estava lá para trás, ele não usa o último elemento, ou ele usa o último elemento. Mas se eu for usar o último elemento, eu vou pegar esse elemento e possivelmente um sufixo do que estava, um sufixo possivelmente vazio, mas eu vou pegar um sufixo do resto do vetor. E aí eu somo essas duas coisas. E aí agora basta comparar isso daqui com isso, e aí agora eu vou ter o meu subvetor de soma máxima para o meu vetor inteiro. Faz sentido isso? Sim. Faz. Maravilha. Então agora vamos fazer o nosso subvetor de soma máxima 2, que é mais espertinho que o nosso primeiro. De novo, a gente recebe um vetor e o inteiro. Tá? Bom, o nosso caso base não vai mudar muito. Se eu só tenho um elemento, ou melhor, se eu não tenho elemento nenhum, mais fácil ainda, né? Eu vou simplesmente retornar. Agora eu vou retornar duas coisas, o subvetor de soma máxima e vou retornar o sufixo de soma máxima. Então eu vou retornar um par ordenado 0 e 0. Tá? Um sufixo é um subvetor e, nesse caso, tanto o subvetor de soma máxima quanto o sufixo de soma máxima são vazios, então a soma deles é 0. Então agora vamos pensar no caso mais geral. Então eu vou retornar, vou ter uma soma e um sufixo que vão ser retornados para mim pelo subvetor de soma máxima para aquele mesmo vetor, só que com um elemento a menos. Aí agora eu sei o quê? Bom, eu sei que a minha soma vai ser ou a soma que eu já tinha antes, ou aquele sufixo com o último elemento. Se eu quiser usar o último elemento, eu vou pegar o maior sufixo, que é possivelmente vazio, ou seja, eu posso pegar o elemento sozinho, ou pode ser que não, pode ser que tenha já alguma soma boa ali que, quando adicionar o último elemento, passe a ser maior do que a soma. É o que acontece nesse exemplo daqui que eu fiz, um exemplo numérico lá atrás. Esse primeiro exemplo numérico que eu fiz aqui, né? Nesse caso, a soma era 9, mas se eu pegar o maior sufixo aqui, que somava 5, e somar esse cara com o 6, isso aqui vai me dar 11, que vai ser maior do que essa soma anterior que eu tinha aqui. Tá? Então, eu já vou escrever direto o nosso retorno. Não vou escrever direto, não. Vou escrever umas 3 linhas a mais, umas 2 linhas a mais aqui, mas vai ficar melhor. Então, a minha nova soma vai ser o quê? Vai ser o máximo entre duas coisas. Ou eu não uso o último elemento, e simplesmente eu vou pegar a soma anterior, ou eu vou usar o último elemento. Aí, nesse caso, eu vou usar o último elemento é o Vn, e aí eu vou usar o sufixo aqui. Tá? E aí, e o novo sufixo? Bom, o novo sufixo eu tenho que atualizar também, porque alguma hora eu vou ter que retornar um par ordenado, nova soma, novo sufixo. Tá? Então eu tenho que retornar isso, então eu tenho que calcular um novo sufixo. Então, como é que é a cara... Vamos chegar isso aqui para baixo para a gente ter espaço. Depois a gente sobe de novo se precisar. Como é que é a cara de um sufixo? Bom, um sufixo, a gente pode pensar que ele tem 3 casos, tá? Que na verdade se resume a 2 depois. Ou ele é vazio, ou ele usa só o elemento atual, digamos, o elemento na enésima posição, ou ele usa o enésimo elemento e coisas para trás. Tá? Então, se ele for usar coisas para trás, eu sei que eu vou usar o sufixo, porque a gente já discutiu que
se eu for usar alguma coisa para trás, eu vou pegar a maior coisa para trás possível, e isso é exatamente a definição de sufixo, da variável sufixo, né? Ele é a maior soma que eu consigo pegar dali para trás. Mas, na verdade, se não vale a pena pegar nada para trás, é porque o que estava para trás era negativo. Mas como a gente permite que essa variável seja zero, né? Porque a gente permite o subvetor vazio, então eu só tenho dois casos. Ou eu uso o último elemento no maior sufixo possível, ou eu não uso o último elemento, tá? Então, quando é que não vale a pena pegar esse último elemento? Imagina que eu esteja nessa situação aqui. Esse aqui é o enésimo elemento. Aí eu tinha alguma coisa aqui, sei lá, -1, 3, 7, aí chegou aqui, deu -15. Se eu fizesse alguma coisa que dá vontade de escrever aqui, que é isso daqui, Vn mais sufixo, então meu sufixo aqui era 10, quando eu somar com o meu Vn, isso daqui vai me dar -5. Mas esse não é o melhor sufixo que eu consigo para o meu vetor inteiro. É melhor pegar sufixo vazio. Tá? Então, isso daqui é uma possibilidade. Eu vou usar o enésimo elemento, mas eu posso não querer usar o enésimo elemento. Quando que eu não quero usar o enésimo elemento? Quando essa soma for menor do que zero. Tá? Então, a gente pode ser um pouquinho mais esperto e fazer assim. Ó. Ao invés de escrever isso, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o máximo entre isso e zero. Ou seja, se aquilo for negativo, então o melhor sufixo que eu posso pegar é zero. Ou seja, o maior sufixo que eu posso pegar é o sufixo vazio. Tá? Eu não quero pegar nenhum elemento. E aí, pronto. Agora eu posso retornar a nova soma e o novo sufixo. Faltou escrever soma aqui, né? Eu erro muito, tá, gente? Vocês já devem ter percebido só na aula de hoje, já foram um monte de errinho bobo, então, por favor, não se acanhem de me apontar os erros, porque, de repente, você percebeu que era um erro e outra pessoa está confusa porque não viu que era um erro. Tudo bem? Tá claro esse algoritmo aqui? Sim. Então, a mesma ideia de antes, só que a gente está sendo mais espertinho na hora de computar aquele segundo caso, né? O caso em que usa o último elemento. Alguma pergunta? Vinícius, no caso base, você só verifica se o vetor é vazio, não teria que olhar se o vetor tem tipo um elemento, por exemplo? Então, o que acontece quando tem um elemento? Vamos fazer na mão aqui. Então, eu vou fazer... Então, vamos supor n igual a 1. Então, eu não entrei nesse se aqui. Então, eu fiz a chamada recursiva para n igual a 0. Então, esse vetor me retornou 0 e 0 aqui. Tá? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se funciona para n igual a 1. Porque se funcionar para n igual a 1, então a nossa base está bem coberta direitinho. Então, ele vai pegar o máximo entre 0 e o primeiro elemento mais 0. Bom, o que pode acontecer aqui? Ou o primeiro elemento é positivo, e aí ele vai pegar simplesmente o valor do primeiro elemento, maravilha. Ou o primeiro elemento é negativo, e aí ele vai preferir continuar com a variável soma com o valor que ela estava antes, que era 0. E tá certo, né? Porque se eu tenho um vetor com um elemento só, e esse elemento é negativo, então eu prefiro pegar o subvetor vazio dele. Tá? E aí agora para o novo sufixo a mesma coisa, basicamente, né? Quando só tem um elemento vai dar a mesma coisa, que aqui vai ser um número mais 0 ou 0. Então, de novo, se ele for negativo, eu vou preferir ficar com 0. Se ele for positivo, aí eu vou preferir ficar com o próprio elemento aqui. Então, para n igual a 1, isso aqui vai retornar basicamente o seguinte. Se o número for positivo, ele vai retornar o número aqui e o número aqui, e se não, ele vai retornar 0, 0. Então, n igual a 1 está coberto direitinho por isso daqui. Tudo bem? Beleza, obrigado. Bom, como é que fica a complexidade? Então, eu estou chamando aqui para n, eu tenho uma chamada recursiva aqui para n menos 1, né? Então, o t
vai gastar pelo menos tanto tempo quanto TDN menos 1, mais algumas outras coisinhas. Bom, o caso base aqui é o de 1, é uma comparação que a gente está fazendo sempre ali. Aqui a gente está só fazendo soma e comparação, né, de dois valores para pegar o máximo, então também tudo tempo constante. Então vai ser alguma coisa com essa cara daqui, tá? Só para ser mais preciso, com essa cara daqui. E isso daqui a gente sabe que dá o quê? ODN. ODN, né? Nesse caso a gente sabe que vai ser exatamente θ de N. Que eu de fato vou fazer todas as N chamadas até chegar no N igual a 0. Tá legal? Alguma dúvida, não? Uma coisa que me bugou é quando você apresentou um vetor só de elementos negativos, então a solução do problema para o vetor que só tem elementos negativos é 0. Essa é uma parte que eu fiquei... Porque num vetor que tem menos 3, menos 2, menos 1, eu ia imaginar que a soma máxima, né, do subvetor seria menos 1. É questão de definição. Eu defini lá no começo que eu queria permitir o subvetor vazio. Tá? Então, se de repente todos os elementos são negativos, é melhor não pegar nada. Pensa assim, imagina que o meu vetor me dá o quanto que eu consigo ganhar na variação de um dia na bolsa de valores, por exemplo. E aí eu quero saber assim, num conjunto de dias consecutivos, qual é o maior lucro que eu consigo ter? De repente eu ganho um pouquinho aqui, perco um pouquinho ali, tá? No final das contas eu consigo no máximo esse tanto aqui. Mas se de repente naquele período todo que você está analisando você só perde, então eu nem quero fazer nada. É melhor simplesmente eu não mexer com essa ação, por exemplo. Mas pode ser, faz todo sentido a outra versão do problema. Não, eu tenho que pegar um subvetor não vazio. E, bom, se eu tiver que perder, se eu tiver que pegar negativo, eu perco o negativo. E aí faz todo sentido você fazer essa análise. Aí tudo vai mudar, né? Tudo não. Tem que ter algumas mudanças cuidadosas aqui, né? Então, o caso base muda. A soma aqui, eu acho que fica a mesma coisa, né? Porque ou você vai usar isso, ou você vai usar vai pegar o máximo de antes, ou você vai usar o último cara. E aqui o sufixo muda, né? Porque agora eu não posso, não é simplesmente 0. Eu sempre tenho que pegar pelo menos um elemento. Então esse 0 vira Vn aqui, tá? Então, basicamente, o caso base, você vai fazer aquela versão do n igual a 1, tá? E aí simplesmente se retorna V1 e V1. Né? E aqui, nesse caso, você troca para calcular o novo sufixo, você retornaria o Vn, o máximo entre Vn mais sufixo e Vn, tá? Mas com essas duas mudançazinhas, a gente sabe resolver também essa versão onde a gente não permite o subvetor vazio. Deixa eu apagar aqui para não confundir depois. Alguma outra dúvida ou comentário? Ô Vinícius, Diga. se eu quiser retornar o intervalo, as posições do meu subvetor, teria só que passar como parâmetro o i e o j do meu subvetor de soma máxima atual e a posição inicial do sufixo, já seria o suficiente? Isso. Então, aí agora esses máximos, ao invés de fazer o máximo, você teria que fazer um if, né, para comparar. E se o valor mudar, aí, bom, quais são as duas possibilidades, né? Vamos pegar, por exemplo, nova soma. Ou a soma anterior continua, e aí você simplesmente copia os índices que você tinha calculado para aquela soma anterior, ou você pega o Vn mais sufixo. E aí, de fato, é o que você falou. Ou você pega a posição do início do sufixo, e o n vai ser a posição final desse intervalo. Então, você, além disso, ia precisar de mais 3 variáveis aqui, né? Um i, um j e um k. Então, o ij é o início e o fim da soma, e o k é o início do sufixo. E aí, na hora que você fosse fazer essas contas aqui, você precisaria ajustar esses valores, né? Então, se você for mudar a soma, então o i e o j são alterados aqui,
E aqui é a mesma coisa, né? Se for pegar o zero, o sufixo tem que ser alterado aqui também. Beleza, valeu. São todas variações que fazem sentido, né? Perguntar... Que a gente, em geral, nesse tipo de problema, é igualmente difícil achar o objeto que maximiza ou minimiza, no caso aqui um subvetor, ou achar o valor dele, né? Então, se você sabe fazer um, em geral, você altera um pouquinho a solução e acha o outro também. Então, em geral, a gente foca naquela informação que, digamos assim, não dá para resolver sem guardar aquela informação no meio do caminho. No caso, a soma, né? Alguma outra pergunta? Maravilha. Então, vamos ver mais exemplos. Pessoal, não tem uma dúvida relativa ao que foi feito. A dúvida é só assim, isso aí exige uma boa dose de intuição aí, de trabalho mental, assim. A gente, para chegar nesse ponto, é só prática mesmo? A gente vai... É A minha prática. pergunta é assim, como é que eu não conseguiria pensar isso sozinho, sabe? Pelo menos nesse ponto atual. Uhum. É prática. Não é trivial pensar isso sozinho, se você nunca tiver visto antes. A ideia é que, entendendo as abstrações do método de indução e vendo vários exemplos e fazendo exercícios, essas coisas fiquem mais naturais. Não, infelizmente a gente não tem, ou felizmente, eu acho que até felizmente, não tem uma receita de bolo para você chegar nesses algoritmos, em particular para chegar nas versões mais eficientes. Eu digo felizmente porque a nossa vida como cientista fica muito mais interessante, porque a gente tem que, de fato, encontrar a solução do problema, não é trivial. Uhum. Mas numa avaliação, por exemplo, em geral, eu vou tentar colocar coisas que eu acredite que, bom, é parecido o suficiente com algum exemplo que foi visto, de forma que, se você entendeu direito aquele exemplo, você consegue, por analogia, por exemplo, resolver aquela versão, tá? Na lista talvez seja um pouquinho, na lista que eu digo no TP, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil, mas na prova, em geral, são coisas que não vão ser super diferentes, né? Aqui eu tento pegar exemplos bem diferentes um do outro para ilustrar. Quer dizer, alguns às vezes generalizam um pouquinho, né? Mas em geral eu tento pegar exemplos diferentes para ilustrar. Numa avaliação eu não vou pegar uma coisa totalmente diferente, que você não vai ter que pensar na hora a solução inteira. Legal. Obrigado. Muito bem, então vamos voltar a falar de grafos. Agora vamos pensar em grafos direcionados, tá? Então, os nossos arestes têm direção, então aqui, por exemplo, A aponta para B, C também aponta para B, e aí eu tenho um D que é apontado por C, aponta para o A e aponta para o B, por exemplo. E aí, esse é o problema que eu chamo de problema de celebridade. O problema da celebridade é o seguinte: dado um grafo como esse, eu quero saber se existe uma celebridade no grafo. O que é uma celebridade? A celebridade é uma pessoa que todo mundo conhece, mas que ela não conhece ninguém. Tá? Então, nesse caso, o B é uma celebridade. Tá? Então, vou dizer que um vértice V em um grafo direcionado é um vértice tal que... Deixa eu dar um nome para o grafo direcionado, vai. Então, é um grafo direcionado D com conjunto de vértices V e conjunto de arcos A. Ele é uma celebridade. Então, eu gosto de sublinhar quando eu estou definindo o termo. Se tem que satisfazer duas propriedades. Então,
para qualquer x diferente de v. XV pertence a A, tá? Então é um arco, é um par ordenado. Como o gráfico tem direção, então a ordem importa. Então tem que ser um par ordenado. Então todo mundo aponta para V. E, além disso, para todo x diferente de V, Vx não pertence a... Então o V não aponta para ninguém. Tá? É o jeito formal de dizer que todo mundo aponta para x e o x não aponta para ninguém. Se a gente quiser ser bem preciso, eu vou até escrever isso aqui um pouquinho melhor. Vou colocar assim, para todo x pertencente a V, x diferente de V, só para deixar bem claro qual que é o universo que a gente está falando aqui. Tá, aqui embaixo, na verdade, nem precisa disso daqui. Ele não vai se conhecer também. Tá clara a definição do que é uma celebridade no grafo? Então esse problema aqui é um probleminha bonitinho que a gente... É um probleminha, de certa forma, até artificial, né? No sentido de que a gente vai assumir uma coisa que talvez não seja tão padrão, que é o seguinte: o meu grafo está dado como uma matriz de adjacência. Tá? Então, se for A, B, C, D, A, B, C, D, então o A aponta para B, o B não aponta para ninguém, o C aponta para o B e D, e o D aponta para o A e para o B. Tá? O resto é zero. Então, essa é a minha entrada, a matriz de adjacência. E eu quero um algoritmo bem eficiente, tá? Para decidir se esse grafo tem uma celebridade ou não, e se tiver, retorna qual que é, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Sim. Então, vamos pensar... Eu quero pensar por indução, tá? Então, de alguma forma, eu quero pensar alguma coisa assim. Indução no quê, né? Indução aqui, o lateral seria ser número de vértices. Então, eu queria ser capaz de, por exemplo, vou olhar para um cara e decidir se ele é celebridade ou não. Se ele for celebridade, retorna. Se ele não for, joga ele fora e resolve para um grafo menor. Faz sentido? Então, é uma coisa que eu poderia tentar fazer. Bom, mas eu falei que esse problema é um pouquinho artificial porque eu quero um algoritmo que ele é tão eficiente, mas tão eficiente, que eu não quero nem olhar a matriz inteira. Eu quero... Porque a gente pode pensar assim, só de estar usando matriz de adjacência, só para montar a matriz de adjacência, eu vou gastar tempo quadrático no número de vértices, porque o tamanho da matriz ainda é quadrado. Mas vamos pensar assim, não, vamos pensar que a matriz já está montada em algum lugar, e aí agora eu quero resolver em tempo melhor do que quadrático esse problema. Então, vamos generalizar isso aqui, pensar numa matriz qualquer, de maneira mais abstrata. Imagina que eu olho uma posição qualquer aqui, essa daqui, por exemplo. O que pode ter nessa matriz, se essa é uma matriz de adjacência? 1 ou 0. 1 ou 0. Então, deixa eu fazer um desenho mais... Deixa eu marcar uma bolinha aqui, qualquer mais para o meio aqui, tá? Então, eu estou olhando a posição IJ, para I diferente de J, tá? Da minha matriz. E aí, aqui pode ter 1 ou 0. Se tiver 1, eu sei que o I aponta para o J. Se tiver 0, eu sei que o I não aponta para o J. Tá? Então, o que acontece se vou usar a DJ é a minha matriz. Então, se isso daqui é 0, eu sei que o I não aponta para o J. Será que eu consigo concluir alguma coisa disso? Sobre a celebridade? Não é o J? J não é celebridade. J não é celebridade.
E se o ADJ e J foi igual a 1? Será que eu consigo concluir alguma coisa? J pode ser celebridade, mas não E necessariamente. não é. O Wiki não é O celebridade. J pode mas o I com certeza não é. Não é. Né? Então o I não é celebridade. Então a gente pode ser bem esperto e fazer o seguinte, ó, olha a posição da matriz, se ela for 0, eu jogo um vértice fora, se ela for 1, eu jogo um vértice fora. Então, de qualquer forma, eu estou eliminando um candidato à celebridade, e aí eu vou fazendo isso, sei lá, n menos uma vez até eu ter um candidato só. Aí eu ainda não vou ter certeza se aquele cara é celebridade, mas tudo bem, aí é fácil conferir se um cara é celebridade. Faz sentido essa ideia? Então... Repete a ideia, professor? Vou escrever o pseudocódigo para ficar bem preciso. O pseudocódigo é bem alto nível, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um recebe G. Aí você escolhe 2 vértices. Bom, se só tem um cara, ele é celebridade. Vamos convencionar isso, tá? Então tem um caso base aqui que eu não vou escrever, mas se não eu vou pegar 2 IJ diferentes no conjunto de vértices. Eu vou fazer isso. Se a adjacência do I para o J for 0, então eu vou simplesmente fazer uma chamada recursiva para celebridade no grafo com G. Então, se IJ for 0, a gente sabe que o J não é celebridade. Então, eu vou jogar fora o J. Então, G menos J. E aí eu vou simplesmente retornar o que quer que esse cara me retorne. E se não, eu vou simplesmente retornar celebridade G menos Z. Então essa é a ideia geral do que a gente discutiu. Então eu pego 2 caras diferentes, né? Olho a posição I e J ali, vejo se tem aresta entre os dois, se tiver, ou se não, só para ir na mesma ordem, se não tiver aresta, sei que o J não é celebridade, posso jogar ele fora do grafo, e se tiver, eu posso jogar o I fora, porque o I conhece J, então o I não pode ser celebridade. Tudo bem? Faz sentido a ideia? Não pense em como implementar isso, em complexidade, só a ideia geral. Sim, faz sentido. Bom, então a gente pode pensar em transformar isso no algoritmo agora mais... Então isso é um algoritmo por indução, né? A gente está assumindo que sabe resolver o problema para um gráfico com um vértice a menos e usando isso para resolver o nosso problema. E para implementar isso daqui fica mais fácil a gente fazer um algoritmo iterativo ao invés de recursivo. Tá? Só para assim, ser o mais eficiente, mais simples. Dá para fazer recursivo, mas eu acho que nesse caso o algoritmo fica mais simples de implementar se a gente fizer iterativo. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar olhando para o vértice 1 e para o vértice 2, mas depois vértice numerado de 1 a n. Então, um desses 2 caras com certeza não é celebridade. Esse aqui não é. Beleza, então eu vou apagar essa setinha aqui. Agora esses são os meus candidatos, o 1 e o 3. Vamos supor que o 3 também não seja. Então tá bom, meus candidatos aqui agora vai ser o 1 e o 4. Agora eu descobri que o 1 não é. Então tá bom, joga fora o 1 e agora os candidatos vão ser o 1 e o 5. Então eu vou ter sempre 2 setinhas, onde uma delas vai estar olhando para o último, para o cara mais à direita que eu já olhei até agora,
e a outra vai ser algum cara ali para a esquerda que eu não sei. Pode ser o primeiro, o segundo, pode ser qualquer um nesse intervalo. Tá? Eu estou falando de setinha, mas as setinhas vão ser duas variáveis que estão guardando quais são os últimos caras até a hora que eu chegar no último par. E aí, quando eu chegar no último par, eu certamente só vou ter que eliminar um dos dois. Certamente vai sobrar um único candidato. E aí, esse único candidato eu posso simplesmente conferir na marra. Tá? Então, vamos pensar nisso daqui. Eu recebo um grafo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter duas variáveis que eu vou chamar de x e y, que eu vou usar o i para o meu loop principal. Deixa eu pensar como é que eu escrevo isso de um jeito bem curto. Bom, x vai ser 1, y igual a 2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para i de 3 até n, vou fazer o seguinte, eu vou descartar um dos dois atuais, e aí aquele que eu descartar vai receber o i, tá? Então, vamos fazer o seguinte, então deixa eu, só para usar as mesmas variáveis i e j de lá, vai, igual a gente fez antes. Então aqui o loop vai ser controlado por uma variável k. Então vamos lá, se o ADJ e j foi igual a 0, aí eu sei que eu posso jogar fora o j, porque o i não conhece o j não pode ser celebridade. Então o j vai passar a ser k. Então eu joguei fora um antigo e troquei pelo valor atual da variável que está controlando o loop. E se não, bom, se não, o ADJ e J é 1, então, ou seja, o I conhece J, ou seja, o I não pode ser celebridade. Então o I vai receber K. Tá? Então vamos pegar aquele nosso exemplo lá. Vamos rodar o algoritmo. Vamos rodar o algoritmo na mão para esse exemplo aqui. Ou o pedaço do algoritmo que a gente já escreveu, né? Então esse aqui é o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Aí a gente começa com... Deixa eu escrever em vermelho para não confundir com o algoritmo. A gente começa com i igual a 1 e j igual a 2. Aí a gente entra no loop aqui. K igual a 3. O ADJ 1, 2 é 0? ADJ 1, 2 é 0? Não é. Então eu vou entrar no senão e vou fazer isso daqui. O i vai receber k. Então o i passou a ser 3. Agora estou na próxima iteração do loop. Próxima iteração do loop, agora k igual a 4. Então agora eu vou olhar o ij, qual é o valor que está lá. Então i igual a 3, j igual a 2. Esse cara é 0? Não. Então o i vai receber o k. Então o i vai receber 4. Então quando eu sair desse loop aqui, eu vou ter dois candidatos só. Tá? Então, nesse caso, os meus candidatos são o 2 e o 4. Tudo bem? Tudo bem. Eu poderia embutir isso no loop. Mas eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter uma variável candidato que vai guardar isso. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, se o ADJ e J for 0, então eu sei que não é o J, então o meu candidato vai ser o I, e se não, o meu candidato... Deixa eu escrever na mesma linha só para caber tudo aqui numa tela só. O candidato é igual a J. E agora, bom, das duas uma, ou o candidato, ou o J, ou o cara que está na variável candidato é a celebridade, ou eu não tenho celebridade. Tá? Eu falei porque ia caber numa linha, na mesma coisa, mas não vai caber. Então deixa eu escrever embaixo mesmo, só para minha indentação ficar consistente.
Então é isso que eu vou fazer. Então agora eu vou verificar se esse cara se o candidato realmente é uma celebridade. Então como é que eu testo isso? Bom, eu vou retornar 0, meu algoritmo vai retornar 0 se não tiver celebridade, se não vai retornar o índice da celebridade. Então para ir de 0, e agora eu posso usar o i porque eu já não importa mais aquela variável. 0 não. De 1 até n, eu vou fazer o seguinte. Se o i for diferente de candidato, né, então eu estou olhando para 2 vértices diferentes. Um é o candidato à celebridade e o outro é o i. Aí, se além disso, o i não conheceu o candidato, ou seja, ADJ e... Deixa eu escrever embaixo. ADJ e candidato. Se isso for 0, ou se o candidato conheceu o i, né? Se uma dessas duas coisas acontecer, então eu sei que o meu candidato não é uma celebridade. Tá? Nesse caso, eu vou simplesmente retornar 0. Vai embora, retorna 0 e acabou. Se eu conseguir chegar até o final desse loop, verifiquei todas as possibilidades e nunca retornei 0, então tenho certeza que o meu candidato é celebridade. E aí, nesse caso, eu simplesmente vou retornar o candidato. Tudo bem? Então, de novo, a gente começa com um par de vértices e eu quero saber se algum dos dois se algum dos dois pode ser celebridade, né? E aí o que eu vou fazer nesse loop aqui é sempre atualizando esse par. Eu olho o par atual, jogo um fora, e aí olho o outro par e assim por diante. Quando eu chegar no final, vai sobrar só um par, e aí desse par eu finalmente guardo um deles como, bom, se tiver alguma celebridade, só pode ser esse cara. Todos os outros caras eu já tenho certeza que não são. E aí aqui no final a gente faz mais um teste para verificar se aquele cara é candidato. Como? Para cada cara para cada outro vértice do meu grafo, né? Se esse outro vértice não conhece o meu candidato, ou se o meu candidato conhece esse outro cara, então esse cara não é celebridade. E se isso não for verdade para nenhum vértice, aí bom, aí eu posso simplesmente retornar o meu candidato como sendo a celebridade do meu grafo. Tudo bem? Sim. Então a complexidade desse algoritmo é bem fácil de analisar, né? Aqui a gente tem um loop que roda θ de n passos. Aqui a gente tem outro loop que também roda θ de n passos. E todos os outros passos que o nosso algoritmo faz, eles são O de 1, né? Tanto os que estão dentro dos loops quanto os que não estão. Então a gente, em tempo θ de n, consegue resolver esse problema. Dúvidas? Por enquanto, não. Então vamos para o nosso último exemplinho da aula de hoje, para a gente encerrar o assunto de indução, e próxima aula a gente já começa a falar de divisão e conquista. Bom, acho que todo mundo vocês já tiveram aí um módulo inteiro falando sobre grafos, então todo mundo sabe o que é uma árvore, tá? Estou assumindo isso. E, bom, nossa árvore, a gente vai ver um problema que mexe com árvores, e é uma árvore não enraizada, tá? Então é um grafo conexo e sem ciclos. Tá? Isso aqui é uma árvore para a gente agora aqui.
Então, imagina que a gente tem uma árvore como essa daí. E aí, agora, você pode pensar alguma coisa do tipo, essa árvore, ela está representando algum mapa, tá? É alguma rede, conjunto de cidades, é um mapa de alguma coisa. E que, para ir de um ponto a outro, eu só posso passar pelas arestas dessa minha árvore. E agora imagina que tem algum recurso importante que você vai posicionar em algum nó dessa árvore. Então vamos pensar que isso é uma rede, por exemplo, de computadores, e eu quero colocar algum servidor em algum nó nessa rede, e eu quero garantir o seguinte, eu quero garantir que ninguém fique muito longe. Então, em particular, eu quero minimizar a maior distância de alguém até o servidor. Tá? Então, eu quero escolher um vértice dessa árvore para colocar um servidor, de forma que a maior distância de qualquer nó para aquele lugar onde eu coloquei o servidor seja a menor possível. Tá? Onde que eu posso colocar nesse grafo aqui? Vou pegar um exemplo aqui. Imagina que eu quisesse colocar o servidor aqui no 3. Bom, se eu colocar no 3, por o 11, por exemplo, fica bem ruim, né? Porque ele vai estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos de distância. Né? Então, o cara que fica mais longe do 3 está a uma distância 7. Então, sei lá, de repente é melhor colocar no 5, porque para o 11 passa a ser 6. Na verdade, para todo mundo melhora, menos para o 3, que o 3 estava a distância 0 de si mesmo, né? E agora, se eu escolhesse o 5 no lugar do 3, ele vai estar a distância 1. Mas como eu quero minimizar a maior distância de todas, o 5 é melhor do que o 3, com certeza. Então, onde que é para esse exemplo aqui, qual que é o melhor vértice? 8, talvez? Algum outro palpite? Ou está todo mundo de acordo que é 8, ou ninguém acha nada? 7 ou 8, eu acho. 7 ou 8. Então, o que esses caras têm de interessante? Se eu pegar qualquer outro cara, vai ter alguém que está a distância pelo menos 6 deles. Tá? Por exemplo, se eu pegar esse cara daqui, o 11 está a distância 6 ou 5? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter alguém à distância pelo menos 5 deles. Tá? Então, o 6, se eu pegar o 6, esse 11 vai estar muito longe, vai estar a uma distância 5 dele. Enquanto se eu pegar o 7 ou o 8, o mais distante que alguém está é sempre 4. Tá? Então, por o 8, o mais distante do 8 são esses dois caras aqui, que estão de fato a distância 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E se eu pegar o 7, o mais distante dele vai ser o 11, que também vai estar a distância 4. Então, o que eu quero minimizar é a maior distância possível, eu tenho que escolher o 7 ou o 8. Tá? Nesse caso, eu tinha duas opções, mas nem sempre vai acontecer isso. Tá? Então, um exemplo bem simples. Nesse caso daqui, se eu só tenho 3 vértices, esse cara do meio vai ser o que minimiza. E se eu tivesse mais um? Se eu tivesse mais um, agora eu tenho duas opções. Tá? E se eu tivesse mais um aqui embaixo? Agora esse cara aqui já não é mais uma opção, então eu vou ter só uma opção de novo. Tá bom? Então, o problema de minimizar esse valor, né, da maior distância, então minimizar a maior distância do vértice para todos os outros, é o que a gente chama de centro de um grafo. Então, o centro do grafo é um vértice com essa propriedade,
que a maior distância dele para qualquer outra é a menor possível, num gráfico qualquer, pode ser que todos os vértices minimizem isso. A gente vai, no problema que a gente vai lidar é o de centro de uma árvore, então a gente está olhando um caso particular. Então, dado uma árvore, eu quero encontrar ou o vértice, ou um desses vértices, ou o conjunto de todos os vértices que minimiza isso daí. Qualquer versão dessas eu estou satisfeito. Então, tá claro o problema? 40 no... Oi? Tá sim. Vamos colocar assim, ó, o conjunto de vértices que minimizam. Não vou escrever isso não. Vou ter que definir outras coisas para ser preciso. A gente ganhar tempo. Definição formal é o conjunto de vértices que minimiza a excentricidade. O que é excentricidade de um vértice? É o vértice, é a maior distância de um vértice para todos os outros. Mas tá bom, eu quero resolver esse problema. Como é que a gente pode tentar fazer? Isso é uma aula sobre indução, então a gente vai tentar fazer por indução. Tem algum vértice que... Imagina que eu te dou uma árvore. Pode ser essa, pode ser outra. Será que tem algum vértice que eu sei que certamente não está na solução? Que é fácil de ver? As folhas? Você colocou... As folhas, né? Então, lembra daquela argumentação que a gente fez do 3 e do 5? Então, eu comecei olhando para o 3, aí eu comparei, tá, e se eu olhar para o 5? Se eu mudar do 3 para o 5, melhora. Por quê? Porque vai melhorar para todo mundo, menos para o próprio 3. Tá? Então, se a gente pensar de maneira mais abstrata, né, vamos pensar assim, eu tenho uma árvore, eu tenho uma folha. Então, se esse cara aqui é uma folha, ele só tem um vizinho. Se eu colocar a solução nele, bom, assumindo que o grafo tenha pelo menos 3 vértices, ou seja, tem mais alguma coisa para cá, né? Sei lá como que é o resto da árvore, mas é sempre melhor eu trocar dele para o vizinho dele. Né? Se eu só tiver 1 ou 2 vértices, aí tudo bem. Aí se eu entrar no caso base, a gente lida com isso depois. Mas se meu grafo tiver pelo menos 3 vértices, então é sempre melhor eu pegar o vizinho de uma folha do que a própria folha. Faz sentido? Faz sentido. Legal. Então, isso me dá um caminho, né? Porque agora eu posso pensar o seguinte, já que eu sei que folha não faz parte da solução, eu posso jogar fora a folha, resolvo o problema e pego a solução e faço alguma coisa com ela. Né? Só que aí eu tenho que ter cuidado, porque imagina que o meu grafo, vou pegar um exemplo bem patológico aqui, imagina que o meu grafo é assim. Se na hora de tirar uma folha eu tiro de uma ponta, no que sobra, eu meio que tô tendendo a jogar a resposta para a esquerda. Né? Imagina que eu vou jogando fora para cá, jogando fora para cá, jogando fora para cá. Então, imagina que sobrou só esses 2 vértices. Eu vou querer pegar um dos 2 como centro da minha árvore. Sendo que, na verdade, eu sei que a solução tinha que estar aqui pelo meio. Então, se eu tirar um vértice qualquer, eu meio que estou, entre aspas, complicando o problema no sentido de que eu estou perdendo um pouco desse referencial de fazer o centro da árvore caminhar para longe daquela folha que eu tirei. Agora, uma coisa que eu poderia fazer, de repente, é ser um pouquinho mais esperta. Nesse mesmo exemplo aqui,
Se eu, de repente, tiro essa folha e essa folha, ao mesmo tempo, ao invés de tirar um cara só, estou tirando os dois, então o centro não mudou, ele continua no mesmo lugar. Então você sempre tira todas as folhas ao mesmo tempo. Então, numa árvore geral, uma ideia é essa, né? E o que acontece se eu tirar todas as folhas ao mesmo tempo? Então, imagina que eu tirei todas as folhas ao mesmo tempo, então sobrou isso aqui no meu grafo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu sei que para todo vértice, para qualquer direção que ele poderia olhar, o cara que está mais distante diminuiu de exatamente uma unidade. Porque o cara mais distante em qualquer direção é sempre uma folha. Né? Então, vamos pensar no vértice 8 aqui. Nessa direção, o cara mais distante estava a uma distância 2, que era tanto 12 quanto 14, estava a distância 2. Nessa direção, o cara mais distante estava a distância 3, que era o 11. E nessa direção, o cara mais distante estava a distância 4, que era o 3 e o 4. Se eu jogar fora todas as folhas, eu tenho certeza que todos esses valores diminuem de exatamente uma unidade. Porque eu sei que esse valor estava numa folha, porque se não tivesse numa folha, eu sempre poderia dar mais um passo adiante ainda. Né? Mas como eu joguei fora todas as folhas, bom, agora todo mundo diminuiu de uma unidade. Então, o que é bacana? Os dos caras que sobram, duas coisas são bacanas aqui. Primeiro, os caras que eu joguei com certeza não faziam parte da solução. Né? A gente discutiu que a folha certamente não é parte da solução. Mas mais do que isso, dos caras que sobram, a maior distância deles para alguém do grafo, essa propriedade, né, a maior distância desse meu vértice para qualquer outro, ao remover as folhas, esse valor diminui de exatamente uma unidade. Mas todos eles diminuem de exatamente uma unidade ao mesmo tempo. Então, os caras que minimizavam esse valor continuam minimizando esse valor. Né? Porque quando eu comparo todos eles, eu diminui um de todo mundo. Então, quem era o menor continuava sendo menor, com quem era o maior continuava sendo maior. Tá? E aí a gente pode fazer isso de novo, né? A gente pode chegar aqui, ó, agora eu vou tirar as folhas de novo. Perdão, passou em cima do vértice. Eu posso tirar as folhas de novo, aí sobra só esses caras. E aí depois eu posso tirar as folhas de novo, e aí sobra só esses caras, e sobraram só os dois que realmente a gente sabia que eram o centro da árvore. Tá? Então, qual é a ideia? Joga fora alguma coisa, resolve por indução para uma coisa menor, e a gente tem a nossa solução. Tá? Então, o pseudocódigo para isso daqui seria para encontrar o centro de uma árvore T, a gente pode escrever uma coisa do tipo, seja F o conjunto de folhas de T, e aí a gente simplesmente vai chamar recursivamente o centro de T apagando essas folhas, e aí o que quer que esse algoritmo me retorne, eu sei que essa é a resposta, exatamente a resposta do meu problema. Nem preciso mexer em nada. Tá? Bom, eu esqueci do caso base aqui. Então, qual que vai ser o caso base? Então, vocês concordam comigo que se eu tenho pelo menos 3 vértices, então eu tenho folha e não folha. Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso remover as folhas e ainda vai sobrar alguma coisa, se eu tiver pelo menos 3 vértices. Faz sentido? Faz sentido. Dois vértices ainda não fica o caso trivial, né? 2 vértices vai ser o caso trivial, né? Que é exatamente o que acontece nesse exemplo aqui. O que está circulado em verde, eu tinha 2 vértices, agora eu não posso jogar fora as folhas. Porque se eu jogar fora as folhas, eu vou jogar fora os 2 vértices. E aí não vai sobrar nada para o centro. Então, se eu tiver 2, os 2 estão no centro. Se eu tiver 1, ele é o centro também. Mas se eu tiver mais, aí eu posso fazer alguma coisa. Tá? Então, basicamente é isso. É isso que a gente vai fazer. Se o número de vértices da árvore for menor ou igual a 2, então a gente retorna o quê? O conjunto de vértices da árvore.
esse conjunto é o centro da árvore. Tá? Pode ser que tenha um cara ali, pode ser que tenha dois. Se não, então o que a gente vai fazer? Vai fazer o que a gente fez ali em cima. Apaga todas as folhas e faz uma chamada recursiva. Tá? E a gente está usando a indução aqui, usando por hipótese que a gente sabe resolver o problema para árvores menores. Dúvidas? Não. Então, só falta a gente Professor. discutir como que a gente implementaria isso. Diga. O centro vai ser sempre um ou dois vértices? Nunca pode ser mais? Numa árvore, a gente, entre aspas, provou aqui informalmente que sim, né? Porque se eu tiver mais de dois vértices, você pega uma folha, né? Essa folha tem um vizinho. Se eu tenho mais de dois vértices, esse vizinho tem que ter pelo menos mais um vizinho. Se isso é uma árvore, né? Então eu sei que eu posso apagar as folhas, eu não sei o que tem para lá, tá? Então isso aqui é uma árvore com pelo menos, eu estou assumindo que tem pelo menos 3 vértices. Pega uma folha qualquer, essa folha X tem um vizinho Y. Se isso tem pelo menos 3 vértices, o Y tem que ter pelo menos mais um vizinho. Eu não sei qual é o resto, qual é a cara do resto da árvore, né? Pode ser que o Y tenha mais vizinhos, pode ser que não, pode ser que esse outro cara tenha mais vizinhos, pode ser que não. Mas o que eu sei é, o Y não é folha. Então eu posso repetir aquele passo de remove todas as folhas. Então a única situação onde eu não posso repetir aquele passo é se ele tiver menos do que 3 vértices. Então o centro vai ter sempre menos do que 3 vértices. Então, no caso, 1 ou 2. Tá? Se a gente pensasse num grafo geral, não. Né? Se a gente pensasse num grafo geral, por exemplo, poderia ser que o meu grafo fosse um grafo com 5 vértices, com todas as arestas possíveis. Né? Nesse caso, todo mundo é centro. Né? Porque todo mundo minimiza a distância para todos os outros. Então, em geral, a gente não pode falar muita coisa, mas por uma árvore a gente sabe que é sempre 1 ou 2. Beleza, obrigado. Então, como que seria um jeito de implementar isso eficientemente? Bom, uma parte cara do algoritmo da maneira que está escrita aqui é achar esses vértices que são folha, né? Então a gente pode ser esperto e usar uma ideia que é parecida com outras ideias que a gente já usou em outras partes desse curso, incluindo no exemplo que a gente fez da aula passada, tanto na parte de grafos, né, de busca, etc., mas o problema da aula passada do subgrafo de grau mínimo, que é o seguinte, bom, inicialmente eu tenho minha árvore inteira, ao invés de implementar recursivamente, a gente implementaria iterativamente. Inicialmente a gente tem a nossa árvore inteira, e aí, bom, vamos supor que a nossa árvore seja essa daqui. Alguma coisa assim. Inicialmente a gente calcula o grau de todo mundo, né? Então o grau desses caras das folhas vai ser 1. Aqui é 3, 2, 3, 1, 2 e 3. E aí agora a gente faz o quê? Bom, os caras que tem grau 1, né? Deixa eu dar um nome para eles. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, coloca eles numa fila. Tá? Então, A, C, E, G, J e H, então já joguei todos na fila. E aí aqui eu boto um marcador aqui para dizer, ó, isso aqui são os caras que são folha no começo. Aí agora, para cada cara desses, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem são os vizinhos dele e vou diminuir um do vizinho dele, porque se eu vou apagar esse vértice do grafo, o vizinho dele vai perder uma unidade de grau, certo? Aí eu vou chegar lá, então vamos lá, vou marcar o A, vou tirar o A do grafo, vou diminuir 1 do grau dele, deixa eu marcar de vermelho. Então o vizinho dele passou a ter grau 2. Ele passou a ser folha? Não, então tudo bem, deixa ele aí. Agora eu vou para o próximo cara aqui. Ah, é o C.
vou tirar ele fora, vou diminuir 1 do grau do vizinho dele. Passou a ser 1. Opa! Passou a ser 1, então ele passou a ser folha. Então eu vou colocar esse cara aqui, ó. Então todo mundo que tiver depois dessa marquinha aqui vão ser os caras que eu vou tirar no próximo passo. Tá? E aí vamos continuar, né? O E, vou apagar o E, vou diminuir 1 do grau do vizinho dele. É o D, passou a ser 1, então eu vou colocar o D aqui também. Aí agora o G. O G eu vou diminuir 1 do vizinho dele, é 2, então não preciso fazer nada. O J, vou tirar ele, vou diminuir 1 do vizinho dele, passa a ser 2, também não vou fazer nada. E finalmente o H, vou tirar o K, vou diminuir 1 do vizinho. Eu botei H aqui, mas isso é um K, né? Eu falei certo, escrevi errado. Então isso é K. Então o vizinho dele passou a ter grau 1, então esse cara vai entrar aqui. Encontrei essa marquinha aqui, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer outra marquinha aqui para dizer, ó, acabou uma rodada. Então agora essa aqui foi a primeira rodada, né, de remoção de folhas. Essa daqui vai ser a segunda rodada. Então estilo busca em largura de novo, né, com uma fila, só que a gente bota uma marcaçãozinha na fila para a gente ter controle do que está acontecendo. E aí repete, né? Então vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque o nosso tempo está acabando, mas eu vou jogar fora o D, que é folha, então vou diminuir 1 do vizinho dele. Opa! O grau desse cara inicialmente era 4, né? Eu tinha escrito errado. Então aqui era 4, quando eu joguei fora o G, ele passou a ser 3. Agora que eu joguei fora o B, ele passou a ser 2. Então 2 eu não vou fazer nada. O próximo cara, então eu joguei fora o B. Agora eu vou jogar fora o D. Então agora o F passou a ter grau 1, então o F vai aparecer aqui no finalzinho. E o próximo cara é o I, vou jogar fora o I. O vizinho dele, que era o H, passou a ter grau 1, então vou adicionar o H aqui também no finalzinho. Cheguei na minha marquinha aqui de final de uma rodada, então marco aqui de novo o final de uma rodada. Tá? Aqui eu já sei que eu poderia parar, porque eu sei que eu só tenho 2 caras no meu grafo. Então a gente pode, de alguma forma, ir contando quantos caras tem no grafo. Se eu chegar numa marquinha e tiver 1 ou 2 caras só, eu sei que eu posso jogar fora. Posso jogar fora não, eu posso encerrar o algoritmo e sei, aquele 1 ou 2 caras que sobraram são o centro da minha árvore. Tá? Então, implementando assim com uma fila e tendo os cuidados desse de fazer a marcação para não misturar rodadas diferentes, né? A gente consegue fazer isso tudo em tempo linear. Alguma pergunta? Por enquanto, não. Vinícius, só uma pergunta. Para esse problema, se eu usasse uma tipo no estilo do Dijkstra, do Prim, uma min priority queue lá, ele ia ser mais caro, né? Tipo, iniciando ela com todos os vértices, usando decrease key, etc. Ia ser um pouquinho mais caro porque ele ia adicionar um fator logarítmico, né? Aqui a gente consegue fazer tudo em θ de n. Então, só o fato de você estar usando uma fila de prioridade, ele vai adicionar um fator logarítmico a mais aí. Ficaria um n log n. E é conceitualmente bem mais complicado também, no sentido de que a priority queue é uma estrutura complicada, né? Aqui a gente está fazendo só coisas elementares de decrementar grau e comparar para ver se passou a ser 1 e uma fila normal, né? Sem ser uma fila de prioridade. Então não é vantajoso nesse caso, não. Entendi. Obrigado. Ô Vinícius, se o grafo fosse valorado, aí faria sentido uma priority queue? Se o grafo tivesse peso nas arestas, né? Então agora você tem que levar em consideração qual é o cara que está no centro do grafo, né? Que minimiza as distâncias. Mas
considerando os pesos nessas distâncias. Aí esse algoritmo aqui definitivamente não vai funcionar do jeito que está aqui, não. Aí a gente tem que ser bem mais esperto. Certamente não vai dar para fazer... Certamente não. Não vai dar para fazer desse jeito em tempo linear. Talvez dê para fazer em tempo linear ainda, mas fica bem mais complicado. Entendi. Alguma outra pergunta? Se não, a gente encerra com isso essa parte de indução, e aí, a partir da próxima aula, a gente começa a falar de divisão e conquista. Até quarta-feira, encerrar a gravação.